Nos próximos capítulos da novela Selvagem, tudo começa logo depois que o Alais recebeu o dinheiro que ele precisava para ajudar lá na questão de sua filha. Então foi aí que quando ele ia embora, ele acabou voltando, olha seriamente ali para o Serran e fala que quando ele era pequeno, ele tinha muito medo de não se parecer com ele. Serran fica calado e o Alais continua dizendo que o Alais sempre quis ali imitar ele, o Serran, porque ele sempre foi para ele uma pessoa incrível. Alais continua dizendo que ele era para ele como se fosse ali um super-herói ou até mais do que isso. Ele continua dizendo que poderia estar estressado, poderia estar deprimido ali, ou acontecesse o que fosse com ele sempre parava e pensava, espere aí, eu sei que eu tenho um pai. O Serran ele continua ali em silêncio, escutando aquelas duras palavras que o Alais está falando e ainda vai sair. E o Alais continua dizendo que independente de como ele tivesse, ele sempre pensava ali que tinha um pai, acreditava nesse pai porque sempre ele correria primeiro para ele. Alais continua dizendo que ele, o Serran, sempre foi para ele ali o seu melhor amigo e que inclusive sempre contou para ele ali sobre o seu primeiro amor e sobre a primeira dor por causa do seu primeiro amor. Ele continua dizendo que ele costumava ficar muito orgulhoso ali quando qualquer pessoa chegava para dizer que ele, o Alais, era muito parecido com ele, com o Serran. Alais fala que ele não precisou, ele e o Alais ali, fazer coisas grandiosas para que pudesse ganhar ali dele o seu carinho. Serran fica um pouco cabisbaixo ali e o Alais continua dizendo que ele e o Serran sempre ali aceitava o lado bom e o lado ruim dele. O Alais agora começa a dar as putucadas dele e fala que logo depois de tudo isso que se passou, foi aí onde ele descobriu que ele e o Serran tinham um lado muito ruim e esse lado muito bom que ele acreditava que ele tinha, na realidade era um lado muito falso. O Alais diz que ele sempre foi ali para ele o seu herói, mas na realidade a falsidade era tão grande que ele, o Serran, na realidade era muito mesquinho, era uma pessoa cheia de mentira, uma pessoa muito arrogante. Alais conta que quando ele percebeu ali que ele de fato não era o que ele estava pensando, acreditou que ele era ali para ele um grande herói, um grande gigante, ele se revelou um homem terrível. O Alais fala que na realidade hoje em dia ele, o Alais, se odeia, hoje ele se odeia muito por poder ali carregar o sangue dele, ele odeia ali por ele existir ao lado dele, ele lhe odeia por ser o seu filho. O Alais conta para ele que ele fez de tudo ali para que os sonhos que ele tinha ainda quando criança não se tornasse realidade, por isso que ele fez de tudo ali para tentar esconder tudo isso. Ele continua dizendo que ele, o Alais, roubou a própria vida dele ali, a das pessoas que ele amava. O Serran começa a descer até umas lágrimas ali do olho dele e o Alais continua dizendo que ele mesmo roubou ali os sonhos de uma jovem, da mesma forma que ele, o Serran, roubou dele do Alais. O Serran ele fica o tempo todinho ali, como vocês observam, não consegue responder nada porque sabe que tudo que está saindo da boca do Alais ali de fato é realidade e o Alais continua dizendo que tudo isso que ele falou ali, tudo isso que ele passa e aconteceu na sua vida, tudo isso é culpa dele, do Serran. O Alais diz para ele, mas querendo ou não, de qualquer forma, tudo isso aí faz parte da minha penitência e não da dele lá do Serran. O Serran sem palavras e o Alais continua frisando lá para o Serran que nessa terra ali não há preço ali que possa pagar para a penitência dele do Serran. Depois ele levanta o cheque, mostra para o Serran e diz a ele para que ele fique sabendo que isso aqui ele está pegando emprestado, mas ele vai pagar ele de volta. Logo em seguida que o Serran fica em silêncio total ali, é aí que o Alais acaba indo embora e o Serran por sua vez se encosta até cambaleando ali perto daquele vidro, depois se senta e fica totalmente arrasado com as palavras verdadeiras que até o momento saiu de lá do Alais. Já lá com a mãe aderindo nesse exato momento, quando ele sai do banheiro depois de ter arriado o barro ali, ele vai se aproximando dela e diz que já vai, se ela precisar dele para alguma coisa, ela sabe onde ele encontrar e vai saindo. Só quando chega na porta ele diz, eu acredito que você deveria pegar o meu telefone porque sempre que você precisar é só você ligar. Ela fica calada e ele diz, ou então eu posso pegar o seu número e te deixo uma mensagem, assim poderá ser mais fácil, né? Só que eu e a mãe, ele tá usando a esperteza aí e ela fica o tempo todo calada e depois ele diz, só que eu esqueci o meu telefone lá no banheiro e pergunta se por acaso ela poderia ir lá pegar para ele.
Ela diz que sim, que tudo bem, sai para pegar, e quando ela entra lá, é aí que ele pega aquela chave da casa e coloca em seu bolso. Ela volta e entrega o telefone para ele. Ele pega o telefone, deixa na agenda e diz a ela que ela pega esse telefone e salve o número dela. Ela então faz exatamente isso, coloca o número dela, entrega para ele, ele agradece, depois vai embora, e a Aderinha ela nem imagina o que ele e a mãe estão planejando. Um pouco mais à frente é aí que nesse exato momento o Alice ele pega lá o dinheiro, leva, entrega lá para o chefão e diz: tome aí o dinheiro, agora me entregue as promissórias. Ele então, enquanto vai pegando lá as promissórias, diz que se soubesse que ele, o Alice, era rico, ele tinha pegado ele antes. O negócio é que o Alice ali, como você já sabe, eu acredito que você já sabe que nessa cena aqui, ele tá dando esse dinheiro, pegando essa promissória, mas o foco dele é pegar a sua filha de volta, só que ele nem imagina a pior notícia que ele vai receber daqui a pouco. O Alice então, por sua vez, vai ali, pega uma caneta, eles ficam até com medo pensando que o Alice ia fazer alguma coisa, mas apenas a caneta que ele pega para poder colocar o valor lá no cheque, ele coloca, depois entrega, pega novamente ali aquelas promissórias, confere se é da ACE, logo depois ele guarda as promissórias e diz: pronto, agora vamos ao que importa, cadê a minha filha? Me entregue ela. Eles ficam em silêncio, não sabem nem o que responder. Ele olha até para ela, ela fica um pouco ali desconfiada e o Alice continua questionando o que é que ele está ali olhando e novamente pede a sua filha. Ele continua em silêncio, mas olhando para ela ali, e o Alice se aproximando, olha para ele novamente seriamente e diz: eu quero saber onde está a minha filha. Então é aí que passa na cabeça dela ali a imagem do dia em que ela ajudou a Ace ali a ter o filho, só que enquanto ela estava ajudando a Ace ali, ela percebeu aquele silêncio naquele quarto e questionou a outra ali o que é isso e o porquê que o bebê não tá chorando. Então ela revela para ela que aquela bebê nasceu morta ali e como que ela poderia chorar. Ela continua dizendo que elas duas ali tentaram de tudo, mas essa coitada aí, ela acabou perdendo seu bebê. Então ela se levanta revoltada, pega no braço dela ali e diz: olha, ninguém pode saber disso, você pegue ali e enterre ela agora mesmo. Ela diz que tudo bem, vai lá, pega ela e vai embora para enterrá-la. Enquanto isso, vocês percebem que a Ace, nesse exato momento, ela ainda continua ali desacordada. Então a cena volta, eles voltam do transe ali, então o Alice, revoltado, pega o berro ali de um dos seguranças, aponta para ele e diz para que ele não venha mentir para ele agora mesmo e diz para que ele fale agora mesmo onde está a sua filha. Ele fica em silêncio e o Alice, revoltado, diz a ele que jura que vai dar um pipoco nele agora mesmo, mas ele responda onde está sua filha. Ele conta para o Alice que está falando a verdade para ele, essa história que ele lhe contou é verdade, que a menina dele tem até um túmulo ali, e diz para que ela fale toda a verdade para ele agora, porque senão ele vai atirar na sua cabeça. Então ela revela para o Alice que sim, que ele está falando é a verdade, que foi um parto muito difícil ali, a menina já nasceu morta ali, e que também ele tem que entender que a Ace quase ela foi para a cidade de pé junto. Ela continua dizendo, toda agoniada, que a sorte foi a parteira que lhe ajudou ali, ela lhe deu essa força. Então o Alice, revoltado, não quer nem lhe ouvir e grita com ela dizendo que ela cale agora mesmo sua boca. O Alice, revoltado, questiona ele que ele manteve a Ace ali durante 2 anos com toda essa mentira. Ele fica em silêncio e o Alice, revoltado, diz que pessoas desprezíveis e sujas como elas são. O Alice ele começa a chorar e logo depois ele começa a se agoniar dizendo que a Ace já passou por muita coisa mesmo, e fica se perguntando, não sabe nem como ele vai contar isso para ela. Eles todos ficam em silêncio e o Alice continua ali se questionando como eu vou contar isso para ela, como eu vou contar para a Ace que a nossa filha foi para a cidade de pé junto.